Hoje à noite, para mim, é uma noite muito especial. E eu sei que durante este ano de 2008, nós experimentamos várias séries, vários momentos de ministração, momentos de muito poder, momentos de muita graça, de muita misericórdia de Deus, momentos preciosos em que nós percebemos o Espírito de Deus usando os irmãos em Cristo Jesus para o avanço da igreja, momentos de muita glória, muita celebração, momentos preciosos. E eu gostaria de terminar o ano apontando para o futuro, olhando para o passado, dando graças a Deus, mas principalmente apontando para o futuro. Por incrível que pareça, nesses dias em que as coisas estão tão bem assentadas e tão bem encaixadas na vida da igreja, Deus tem trazido ao meu coração, ao coração da liderança dessa igreja, uma inquietação, aquela coisa de ficar cutucando o coração e a mente da gente todo o tempo, em direção ao futuro, ao próximo ano, ao futuro bem próximo. Isso já aconteceu em várias instâncias da nossa igreja e parece que é cíclico. O Senhor não nos permite assentar, ter aquela sensação de que tudo vai bem, termos aquela ideia de que está bom demais, vamos ficar por aqui, todos aqui, assentadinhos, direitinho. Deus sempre traz um incômodo, do tipo, sai desse ginásio, vai para um lugar que eu vou te mostrar, alarga o espaço da tua tenda. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando nós viemos para essa propriedade. Que mudança, que inquietação de Deus para o nosso coração. Talvez poucas pessoas acreditaram naquela época no que Deus está fazendo hoje, fez nesses últimos anos aqui nesse espaço. E eu tenho a impressão que o que Deus tem preparado para nós para os próximos anos também passa longe da imaginação humana, do entendimento humano, da percepção humana, e daquela ideia de que, eu já sei. Porque o fato é, como Asaf canta numa das suas últimas canções, o melhor de Deus ainda está por vir. O Kleber Lucas também canta isso. O melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de Deus não significa mais sossego para nós, não significa menos trabalho, menos sacrifício, não significa menos dor, não significa menos amor, mais acomodação, de jeito nenhum. O melhor de Deus pode vir também em meio a muita luta, muito sacrifício, muito empenho, muita resignação, muita entrega. É assim que Deus faz com a sua igreja ao longo de todos os tempos, de todos os anos. Esses dias, conversando com a Heloísa, minha esposa, ela estava falando uma coisa interessante, ela fez uma conexão entre o Éden e o deserto da Judéia. Interessante que quando Deus fala com Adão e Eva, logo em seguida, o diabo entra em cena. Quando Deus fala com o seu filho amado, Jesus, no deserto da Judéia, logo em seguida, o inimigo entra em cena. E há uma instância de provação, de teste, que num certo sentido colocaria à prova todo o arbítrio de Adão e Eva, colocou à prova também toda a missão, o amor e a resignação do Filho Jesus. Então é possível que nós estamos também
nos preparando para um momento de muita luta. E eu quero dizer para vocês que durante esses dias em que o Senhor tem falado essas coisas ao nosso coração, as lutas já começaram. Grandes, profundas, às vezes terríveis, agonizantes, de madrugadas em claro, de ter que correr para a presença de Deus em oração. E aconteceu esses dias em casa. Minha esposa me cutuca no meio da noite e começa a chorar e diz: temos que orar, temos que orar. Ela já caiu de joelhos para um lado e eu caí de joelhos para o outro. E a gente encostou a mão um no outro e começamos a orar. Eu nem sabia direito o que era. Mas era um incômodo de luta, de batalha espiritual. A coisa boa disso, meus amados, é que isto é sinal de que o que Deus está para fazer no nosso meio está de antemão abalando as estruturas diabólicas que operam sobre esta cidade. Deus já começou a incomodar as estruturas diabólicas que prendem as pessoas nesta cidade. O que quer dizer que provavelmente não é, ou não seja apenas a Igreja Batista Central de Fortaleza, todas as igrejas nesta cidade, todos os homens e mulheres de Deus sensíveis ao mover de Deus, devem estar sentindo a mesma coisa. Mas a nós, nos cabe a responsabilidade de respondermos ao Senhor em cima daquilo que Ele quer para nós. A nossa resposta como povo de Deus será uma só: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. No capítulo 6 de Isaías, o profeta descreve uma cena que começa no verso 1 dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, no momento de tristeza, no momento de perda, no momento de prejuízo para a nação de Israel, Isaías, no momento em que ele anuncia um funeral no reinado, a perda do referencial e do seu rei, ele diz: os meus olhos viram o Senhor. E no meio daquela crise tremenda, ele vê a glória de Deus, vê a santidade de Deus sendo proclamada. E a sua resposta, no mesmo capítulo 6 de Isaías, é uma só: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje à noite, nós queremos caminhar pela Escritura e ao final fazemos uma convocação para que as pessoas que fazem parte desta comunidade, que têm compromisso com o Senhor da igreja e a igreja do Senhor, também possam dizer como Isaías: Senhor, eu não entendo tudo, eu não sei tudo, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol, usa-me, Senhor, como um farol. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos no capítulo 2, Atos capítulo 20 e Atos capítulo 28. Eu vou ler 3 porções das Escrituras, convido você a ficar em pé. Hoje não temos o terceiro culto, né? Eu li Atos muito durante esses dias, o livro de Atos. Se você tiver com a Bíblia aberta, tem alguém do seu lado que não trouxe a Bíblia, ajuda ele a ler a palavra de Deus com a gente. Atos capítulo 2. Bom, aproveitando que nós não temos hoje o terceiro culto, e eu lendo o livro de Atos intensamente nesses dias, eu li que o apóstolo Paulo começou uma pregação que foi de manhã até meio-dia, e um rapaz caiu do terceiro andar, morreu, mas foi ressuscitado.
Então, se a gente demorar até meia-noite, ninguém precisa cair de canto nenhum, que está todo mundo já sentadinho na cadeira, né? Capítulo 2. Vamos ler dos versículos 42 a 47. E eu vou pedir depois que você fixe na sua mente o que vai ser repetido nesses 3 textos. Capítulo 2, capítulo 20, capítulo 28. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só para dar um contexto para quem talvez esteja nos visitando. O livro de Atos, escrito por Lucas, o médico, o historiador, ele está historiando, registrando o início da igreja, que parte de Jerusalém, chega até Roma, onde no capítulo 28 o apóstolo Paulo, preso, tem uma liberdade ou um regime semiaberto, aluga uma casa e termina o capítulo 28 em Roma. O evangelho sai de Jerusalém, atinge a capital do Império Romano. E Lucas descreve então todo o progresso da igreja. Aqui era como viviam os convertidos daquela época. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em que mais? Na comunhão e também no partir do pão e em cada alma havia o quê? Temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, presta atenção, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade, bem comum da igreja. Olha o verso 46 agora, gravem comigo aí. Diariamente perseveravam unânimes, aonde? No templo, que ali era o templo judaico, ou seja, um lugar público, onde todos se reuniam. Hoje a gente não precisa ir para a Praça da Sé, nem para Canindé, nem para Juazeiro do Norte, para tentarmos fazer isso lá no meio da Romaria. Nós podemos fazer isso aqui, aberto, é público, qualquer pessoa pode entrar, como está, como gostaria de estar. Diariamente perseveravam unânimes no templo e faziam o quê? Partiam o pão, de quê, gente? De casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles faziam o que mais, gente? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, quem? Os que iam sendo salvos. Presta atenção no verso 46. Eles perseveravam unânimes diariamente no templo, no lugar público, e partiam o pão aonde? Casa em casa. Pronto, virem aí comigo para o capítulo 20 agora. 20 e 20. O apóstolo Paulo, no verso 17 de Mileto, manda chamar a Éfeso os presbíteros da igreja. E quando se encontram, verso 18, diz: vós sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha o que ele diz, verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar, aonde, gente? Publicamente e também, vamos voltar aqui de novo, né? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar o quê? Publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus.
Agora vamos para o capítulo 28. Verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, aonde, gente? Na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Olha o verso 30 agora. Por 2 anos, permaneceu Paulo aonde? Na sua própria casa, que alugara. Paulo não tinha casa própria. Paulo alugou uma casa onde recebia todos os que o procuravam. Ele fazia o quê? Pregava o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos nesta noite que o Teu Espírito use a Tua palavra, Senhor, para apontar aos Teus filhos, a Tua igreja representada aqui nesta cidade, Senhor, e neste lugar, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para os próximos dias de 2009, Senhor. Nesta época do ano temos desejos, sonhos, planos, projetos, mas a nós, enquanto igreja, Senhor, importa de verdade que a Tua vontade seja feita em nossa vida, Senhor. Que a Tua vontade seja feita na vida desta igreja. Que o Senhor aponte o caminho e as estratégias, Senhor, para que esta cidade se renda aos pés de Jesus. Para que as pessoas aqui em Fortaleza, Senhor, e a partir de Fortaleza, conheçam o Teu Filho, sejam restaurados pelo Teu poder, sejam libertos das prisões do inimigo, Senhor, sejam curadas para a glória de Deus. Usa o Teu povo, usa a Tua igreja, Senhor. Faz-nos enxergar a essência daquilo que é ser igreja para a glória do Teu nome. Tanto no conteúdo da palavra, quanto na forma de ser. Pois o queremos fazer para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito haja hoje à noite aqui, Senhor. Fazendo com que as mentes e os corações compreendam e não apenas isto, respondam, Senhor, ao apelo da Tua palavra, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, nós estamos terminando 2008 com uma crise terrível. E talvez as pessoas diriam que a crise maior é financeira. Mas eu acho que você pode concordar comigo que a maior crise que nós vivemos hoje é a crise existencial, crise emocional, crise familiar. A crise é, acima de tudo, espiritual. O balanço de 2008 mostra que nós avançamos enquanto igreja, é bem verdade. Crescemos em visibilidade, ficamos conhecidos como igreja, aumentamos o número de programas voltados para o grande grupo. Este ano tivemos várias reuniões, porém nesses últimos dias, como eu disse, Deus tem nos dado uma palavra forte, norteadora, orientadora, que deve indicar os rumos para onde nós vamos seguir, as ênfases que nós vamos dar enquanto igreja de Jesus. Estava lendo um livro do teólogo Scott Horrell, e ele citava uma ilustração de um naturalista francês, Henry, que fazia experiência com lagartas. E ele via que a lagarta começava a comer ao redor da folha e criava aquele ciclo e ia sem parar.
E ele percebeu que havia uma espécie de padrão no comportamento da lagarta. E que uma seguia após a outra, sempre ao redor da folhinha. Ele pegou um vaso e colocou as lagartinhas perfiladas uma atrás da outra na borda, quase na borda do vaso. E começou a perceber que aquelas lagartas, elas iam rodando em círculo, uma atrás da outra, e elas não mudavam a trajetória até morrer. Ele experimentou colocar comida próximo daquele círculo, mas elas não mudavam o seu modo de agir. Eu fiquei pensando que muitos de nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, principalmente aqueles que já experimentaram a forma mais antiga ou mais tradicional de viver igreja, de repente constrói um círculo de tradições e modo de ser e jeito de ser e passa a vida toda até definhar, até morrer, sem questionar, sem mudar, sem adaptar ao ponto de se deixar morrer e enfraquecer, como acontece com muitas igrejas neste país, em outros países também, que pelo zelo que tem daquela tradição e do modo de se fazer e ser igreja, eles não conseguem mudar e assim preferem morrer. Só existe um jeito de ensinar a Bíblia, só existe uma forma de se comportar em determinadas situações, só existe um jeito de fazer culto, só existe um tipo de música, só existe isso, só existe a coisa sendo feita desta forma. E nós vamos perdendo o bonde da história. E o diabo vai inovando a cada momento, criando estratégias para atrair crianças, jovens adolescentes, adultos, casais, famílias, no intento de passar uma mensagem poderosa, capaz de arruinar a vida de um indivíduo, ou de uma família, ou de uma cidade, ou de uma nação. Enquanto nós, crentes em Cristo Jesus, temos a tendência de nos comportarmos exatamente como lagartinhas. A Igreja Batista Central de Fortaleza não tem esse perfil. Talvez porque os seus líderes não tenham esse perfil. De quando em quando nós estamos questionando o porquê. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Da forma que estamos fazendo? Por que estamos insistindo em querer, às vezes até voltar ao passado? Eu encontro pessoas nessa igreja que têm saudades daquela época, lá atrás, quando nós tocávamos o órgão que era com pedal, bufando na frente da organista. Outros têm uma saudosa lembrança das épocas em que nós dançávamos ao redor de uma fogueira num sítio ou na academia de polícia militar. Há pessoas que se lembram daquele culto, aquele momento que nunca mais. Queridos, esse tipo de exercício, ele é válido para você olhar para trás e dar graças a Deus pelo que aconteceu. Mas nada daquilo pode se repetir hoje. Porque o nosso Deus é um Deus capaz de inovar e fazer algo muito maior e muito melhor para a glória do seu nome. Por isso que ao invés de nós olharmos para trás e pensarmos, essa igreja aqui não é como aquela minha igreja lá atrás. E quando você tenta fazer da IBC aquilo que você viu e viveu alguns anos atrás em outro lugar, não funciona. Porque o nosso Deus, embora seja o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é um Deus criativo. Ele é um Deus que quer dar a você hoje uma porção poderosa da sua ação
do Espírito Santo que está em você hoje, como esteve naquele ano na fogueira, como esteve naquele ano na vigília, como esteve naquele ano na sua classe, no seu grupo, ou naquele momento de louvor e adoração. Nós precisamos olhar para frente e compreendermos que o Senhor, o mesmo Deus de Pentecoste, é o mesmo Deus que age aqui hoje. Os milagres feitos no passado, no poder do Espírito Santo, podem ser repetidos e até feitos de forma ainda mais espetaculares, se forem de acordo com o propósito de Deus, não de acordo com a manipulação humana. Não queira que se repita algo que Deus fez no passado. O Mar Vermelho abriu uma vez só. O Rio Jordão abriu com um propósito único. Aquele cego foi curado com um propósito único. Hoje, Deus cura outras cegueiras, restaura vidas de uma forma tão singular, tão espetacular, tão maravilhosa, porque Ele é o mesmo Deus, mas Ele não é repetitivo, Ele é criativo. O Espírito Santo age como vento, você não manipula. O que Deus fez aqui alguns anos atrás, Ele fez, está feito e agora irá fazer coisas ainda maiores e ainda melhores para a glória do seu nome. Nós temos que acreditar nisso para avançarmos enquanto igreja. Os desafios são maiores. Temos a cidade de Fortaleza pela frente. Será que você é capaz de compreender que Deus quer salvar mais do que os seus amigos mais próximos? Será que você é capaz de compreender que o que Deus quer fazer através de nós é algo maior do que a salvação dos seus parentes? Será que você pode compreender que o que Deus quer de nós é mais do que nos presentear com bens materiais? Será que você é capaz de compreender que Deus quer, o que Ele quer de nós é muito mais do que o que você já experimentou ou deu durante esse ano de 2008? Deus está pedindo que nós olhemos para a cidade de Fortaleza. 2,5 milhões de habitantes. 313 quilômetros quadrados de território para conquistarmos. A estatística do IBGE diz que a cidade de Fortaleza tem 7.900 habitantes por quilômetro quadrado. É, portanto, a capital de maior densidade demográfica do país, ou seja, é a capital que tem mais gente morando num espaço de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Ou seja, a nossa responsabilidade é muito maior do que este punhado de gente que nós somos aqui. 2,5 milhões. Dá uma olhada no que acontece no final de ano, no Fortal, nas festas de final de ano, as festas de finais de semana. Preste atenção. O que acontece no Castelão, o que acontece nos grandes aglomerados, nos jovens que chegam a interromper avenidas principais dessa cidade. Será que quando você passa por ali com o seu carro, que é capaz de sair arranhado do outro lado, você é capaz de sentir raiva daquilo e não se sentir responsável enquanto crente em Cristo Jesus, para que a palavra de Deus chegue àqueles jovens também? Nossa responsabilidade é grande. E Deus está pedindo que a gente olhe para a Fortaleza. Nós não vamos conseguir converter todo mundo a Cristo Jesus. Nós não vamos conseguir fazer de toda a Fortaleza discípulos de Jesus em toda a Fortaleza. Nós não vamos conseguir, mas vamos espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis.
E vamos buscar em Deus uma estratégia de multiplicação que nos leve a estarmos mais disponíveis para as pessoas que estão sem abrigo, sem lugar, sem porto seguro, sem esperança, sem vida. Talvez vamos evitar que o inferno seja povoado de cearenses e fortalezenses. Se nós nos colocarmos na brecha e pedirmos a Deus, Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos a estratégia. A palavra que Deus tem nos dado nesses dias é muito interessante. Porque a palavra de Deus tem sido essa: volta para o cenáculo. Volta para o cenáculo. O que é o cenáculo? Cenáculo, em Israel, em Jerusalém e no mundo romano, era uma espécie de sala grande de um sobrado. A maioria das casas dos judeus eram casas cujos telhados, cujos tetos eram de materiais perecíveis. Mas algumas casas, e um bom número de casas, tinha o outro andar, o primeiro andar. E ali havia uma sala preparada para hospedar pessoas ou para ter uma reunião maior, onde a refeição poderia ser repartida e assim amigos, familiares, irmãos poderiam se assentar ao redor da mesa e celebrarem ali a ceia, um tempo de comunhão, um tempo de oração. E a igreja de Jesus começou num cenáculo. Ao aposento superior da casa. A ideia é: volta para a casa, volta para o cenáculo, volta para o espaço da família, volta para o lar. O núcleo onde a vida de Cristo se manifesta por palavra e por prática. Onde o pão pode ser partido e a vida de Cristo repartida com gestos concretos de amor ao próximo. Volta para o cenáculo. Onde a vida real acontece. Seu marido pode empunhar uma Bíblia enorme aqui dentro. Ele pode ter uma cara de santarrão. Ele pode ter uma postura plástica de um crente muito fiel e fervoroso. Ele pode levantar as mãos, ele pode orar, ele pode cantar como um anjo. Mas é lá dentro da sua casa que ele de verdade mostra que tipo de homem ele é diante de Deus. Alguém pode dizer amém? Sua esposa pode ser linda, preparada, penteada, ornada, ajeitada para o culto público. Porque aqui, além de um momento de grande celebração e ajuntamento, também é um momento em que nós socialmente nos encontramos e chamamos de igreja. Vamos à igreja. Aí coloca o brinco, coloca o batom, coloca a maquiagem e demora aquelas 3 horas características. Eu entendo disso, porque na minha casa tem bem umas 5. Da Palmira a Larissa, quando está visitando a gente. Que faz 2 meses hoje. Já tem que botar a chuquinha, não sei aonde. Mas presta atenção. A beleza espiritual da sua mulher é vista, provada, vivida, testada aonde? Em casa. Amém? Você, jovenzinho, conhece seu pai, sua mãe? Eles vêm para o culto de mãozinhas dadas. Sentam no mesmo lado, na mesma cadeira. Mas em casa, cada um tem uma luva de boxe. É lá que você os conhece de verdade. É lá que o celebrando deveria funcionar, e não nas sextas-feiras lá no Colégio Querigma.
A palavra é volta para casa. Volta para o lar. Volta para o cenáculo. Onde a vida de Cristo pode ser vivida na sua realidade. Faz da tua casa um santuário. Faz da tua casa uma igreja. Faz da tua casa um lugar de oração. Faz da tua casa um lugar de manifestação de poder. Faz da tua casa um lugar de devoção. Faz da tua casa um lugar de adoração. Onde as mãos serão levantadas ao meio-dia. Porque nós aprendemos ao longo dos anos, como aquelas lagartinhas, que o lugar de levantar as mãos é onde? No culto público, quando Orlando entoa o cântico. É aqui que você fecha os olhos e, ai, Senhor. É na vigília. Lá sim. Mas em casa, minha casa é um inferno. Não. A palavra de Deus é volta para o cenáculo. Volta para casa. Vamos começar a transformar as nossas casas e os nossos lares num lugar de adoração. Vamos transformar os componentes da nossa casa e da nossa família em sacerdotes, pastores, pastoras, servos, servas de Deus, capazes de amar com o amor de Jesus, de tolerar o outro, de amar o outro, de experimentar restauração, e capaz de abrir a sua casa para que as pessoas que não conhecem Jesus possam entrar e ver a luz de Jesus brilhando ali. Aleluia. Volta para o cenáculo. A palavra cenáculo, a palavra grega para upper ou huperum. A palavra é a ideia de uma sala acima, um lugar acima. Um lugar privilegiado. Eu demonstrei no texto da palavra de Deus que em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 20, em Atos capítulo 28, a ênfase é publicamente e de casa o quê? Casa. De casa em casa. De casa em casa. A palavra de Deus é tão poderosa, você pode estar olhando para mim aí dizendo, olha, eu sou um jovenzinho, sou o único convertido da minha casa e você não sabe como é minha casa, pastor. Eu posso lhe dizer uma coisa, quando o Espírito de Deus entrou na sua vida e você colocou o pé dentro daquela casa, a sua casa passou a ser santificada pela presença de Deus em você. Está na hora de você entrar ali e perceber o seu campo missionário. Ao longo dos anos, a igreja inventou essa história de que o missionário é aquele que se manda daqui para a China. Se manda daqui para os Emirados Árabes. Se manda daqui para o sul da África. E esses mesmos indivíduos, eu já peguei ao longo da história exemplares assim, não conseguiam perceber os carentes, incrédulos, doentes, necessitados de Jesus que estavam imediatamente ao seu redor. É a sua casa, volta para casa. Queridos, foi assim no Éden. Olha onde Deus começou toda a história. A casa de Adão. Ali aconteceu a criação, a queda, a redenção no Éden. A redenção prenunciada. No dilúvio, Deus salva a família, fazendo da arca uma casa, um abrigo, um lugar de aliança, que anuncia as moradas de Deus nas tendas de Sem, Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 12. Abraão é família que deixa a família para abençoar todas as famílias da terra. No Êxodo, para os crentes que vivem de milagres, eles olham para o Êxodo e pensam que o maior milagre divino aconteceu em Êxodo capítulo 14, quando Moisés, usando o seu cajado, abriu o mar vermelho e o povo passou e Faraó se arrebentou, se afogou no meio do mar.
Esses dias estava dizendo isso para um grupo de pastores em São José dos Campos. O maior milagre do Êxodo não foi essa demonstração pública de poder, mas foi em Êxodo no capítulo 12, quando Deus diz para cada família pegar um cordeirinho sem mácula, imola o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta, e a família estaria resguardada do anjo que passaria para destruir os primogênitos no Egito. O cordeiro imolado, sinal do Jesus que seria dado por nós, foi imolado por um sacerdote do lar. Foi um ato de fé feito dentro de casa. Foi poder de Deus e libertação e redenção dentro de casa. A Igreja Católica Romana e esse neopentecostalismo barato criou uma igreja de espetáculos, onde as pessoas estão acostumadas a espetáculos. Estão acreditando que vão ganhar a cidade às custas de espetáculos. Espetáculos o mundo já faz e muito bem feito. Espetáculos a senhora prefeita vai fazer na virada do ano na beira-mar. Quem quiser que vá para lá, porque nós vamos nos reunir para orar, adorar, cultuar o nosso Deus e ver a graça e o poder de Deus se manifestando. Mas nós temos que voltar para o cenáculo, amados. Porque o nosso conceito de igreja, por muitos anos, tem sido, num certo sentido, manipulado por uma ação diabólica que nos tirou do foco. Que nos fez achar que nós podemos sair de casa no conforto ou no desconforto e marcharmos para um lugar público e ali nos reunirmos, e ali ouvirmos, e ali cantarmos, e dali sairmos, e nada mais de igreja na nossa vida. Deus está dizendo, volta para casa, volta para o cenáculo, volta para a estratégia. Josué, na conquista da terra, lidera a conquista da terra prometida e revela a força da unidade menor. Quando ele diz, em Josué no capítulo 24, verso 15, eu e a minha casa, o que, gente? Você pode escolher a quem você vai servir. Tem a igreja de todo jeito. Tem espetáculos de todo jeito. Tem produto evangélico de todo jeito. Tem gente ganhando dinheiro de todo jeito. Eu tive numa reunião, era um casamento, em Goiânia, fui celebrar um casamento. E no final, a pessoa estava cortando a gravata, né? E aí, chegou na minha vez, e a pessoa que estava fazendo isso não era evangélico. Mas quando chegou na minha vez, ele disse, e aí? Aí eu puxei a carteira e disse, ih, rapaz, que só tem uma carteira de motorista e um cartão combustível aqui, ó, seja lá o que é. Aí ele disse bem alto, esse pastor aí não deve estar roubando a igreja não, porque ele não tem dinheiro na carteira. Como é? É o conceito, não é? Não é o conceito? Nós construímos impérios, compramos prédios e mais prédios e mais prédios e mais prédios, gravamos, vendemos, gravando, vendemos, compramos, vendemos, comprando, vendemos, gravamos, vendemos, vendendo, e vamos, e o evangelho virou um produto, e dá mais, e quem dá mais, e dá mais, e dá mais, e dá mais, e se perde o amor, o voluntariado, a direção correta que se deve dar aos bens que o Senhor dá para o sustento da sua obra, e nós começamos a construir impérios com a ideia de que estamos conquistando o Brasil para Cristo. Esse tipo de crente que está sendo gerado nos templos
É o tipo de crente incapaz de fazer mudanças radicais nesse país, incapazes de serem, como igreja e como crentes, os portos seguros, os oásis, os hospitais, para a cura de quem precisa de cura. Como eu disse, espetáculo o mundo faz e faz melhor do que a gente. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer o melhor para Deus em tudo que nós fazemos, mas quer dizer o seguinte, que o Senhor está pedindo que a sua igreja volte para o cenáculo, para viver a vida simples de Cristo a partir do indivíduo, do seu lar, da sua família e depois a comunidade. Jesus foi intenso no seu ministério em casa. Marcos capítulo 14, verso 15, Jesus quis tomar a última ceia com os seus discípulos aonde? No cenáculo. No cenáculo. Paulo, a casa era o cenário preferido para os seus encontros. Em Atos 20, versos 7 e 8, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Se tiver os textos, pode colocar. Nós não estamos lendo, aí ajuda, eu posso correr mais. Ou caminhar mais. Havendo-lhe marcado um dia, verso 28, capítulo 28, verso 23, eu já li, aliás. Mas o apóstolo Paulo, capítulo 20, versos 7 e 8, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, fazer da ceia, do momento de comunhão, o momento em que a vida de Cristo é passada, a mensagem de Cristo é relembrada, Cristo é proclamado e as pessoas ao redor da mesa podem receber a bênção de Deus ali naquele lugar. Paulo estava lá, no primeiro dia da semana. A igreja primitiva estava no grande e no pequeno ajuntamento, no templo dos incrédulos, nas praças de Atenas, na universidade de Tirano, no grande ajuntamento e no pequeno ajuntamento, onde a comunhão, a intimidade, a interação, a celebração, o ensino, fluíam como a vida de Cristo flui em nós e neles. Igreja em casa. Eu sei que tem um grupo aqui que entende perfeitamente do que eu estou falando. Quantas pessoas aqui hoje estão integradas a um grupo pequeno? Levanta a mão. Olha aí. Estão vendo aí? Mantenha a mão levantada. Você que está nos visitando em nome de Jesus. Este é o povo que experimenta a vida de Cristo no cenáculo. Pode baixar a mão. O que nós estamos dizendo aqui é que o Senhor está nos dando a estratégia, é bíblica. Eu não preciso inventar. O livro de Atos foi todo desenvolvido desse jeito. Venha a crise que vier, venha a perseguição que vier, venha o que vier sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre o Ceará, sobre Fortaleza, a igreja de Jesus vai prevalecer à medida que ela estiver firme de casa em casa. Louvando a Deus, tendo comunhão, evangelizando, ensinando, aprendendo e vivendo a vida comum do lar. Deus vai continuar operando os grandes milagres. Se eu abrisse o microfone aqui, para que vocês pudessem relatar as transformações que Deus operou na vida de pais de família, mães de família, filhos, em N setores, N áreas. Essas experiências certamente viriam daqueles que estão vivendo comunidade, que abrem suas vidas e seus corações, que se multiplicam, que se doam, que se dão. Eu conheço homens de Deus aqui, mulheres de Deus, que mudaram o perfil da sua casa, da sua sala, para que pessoas pudessem ser acomodadas ali, transformaram seu apartamento, a sua casa, num templo, onde a glória de Deus se manifesta quando eles se reúnem em nome de Jesus.
de casa em casa. Gente, os textos do livro de Atos me saltaram à mente e ao coração nesses dias. Atos 1:6, eles estavam reunidos. 1:13, estavam no cenáculo. 1:15, eles estavam numa assembleia de 120 pessoas. 2:1, todos reunidos no mesmo lugar. 2:2, encheu a casa aquele som intenso. 2:46, estavam partindo o pão de casa em casa. 4:31, tremeu o lugar onde estavam reunidos quando estavam orando. 5:1, sobreveio grande temor sobre a igreja. 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Saulo, porém, assolava a igreja. Lembra? Paulo perseguindo a igreja. Onde é que ele ia perseguir a igreja? Nas casas. Ele invadia os lugares onde os crentes estavam reunidos e os arrastava para fora. Saulo, orgulhoso, perseguidor da igreja. Perseguidor do modelo divino, que se reunia na família, na casa, que abria o coração, que celebrava a ceia, que sentia alegria de servir ao Senhor com liberdade em casa. Paulo arrancava os crentes de dentro das suas casas para fora e arrastava-os presos. Esse mesmo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ficou cego pela luz da glória de Cristo e foi levado para onde? Para uma casa. Ele foi para uma casa e lá naquela casa ele foi amado, cuidado. Ananias foi encontrá-lo na casa. Lá estava Paulo, sendo amado e cuidado. Jesus disse para Ananias: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, capítulo 9, verso 11, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha aí, ó. Como é que nós podemos continuar resistindo ao fato de que a estratégia divina para ganhar o Império Romano, para ganhar Jerusalém, Samaria, Judeia, Fortaleza, é que o Evangelho comece no seu coração, que a palavra de Deus comece no seu coração, que a comunhão com Jesus comece no seu coração, que o ensino comece a partir da sua busca de Deus, na palavra de Deus diariamente, e depois na sua casa, na sua casa, na sua casa. Saulo de Tarso foi um perseguidor da igreja em casas. Esse mesmo Saulo, quando convertido, foi achado dentro de uma casa que não era a sua, orando. Dentro da casa. O Espírito disse que fossem sem hesitar para a casa em Antioquia de Cornélio, na casa daquele homem. Lembra do carcereiro de Filipos? Será salvo tu e a tua casa. Enfim, queridos, eu teria aqui N versículos. Se você tiver a oportunidade, pega uma concordância, ou entra lá no seu computador, vá lá num site da Bíblia Online e procure lá Novo Testamento. Coloca a palavra casa e comece a corte e cole. E depois vá separando as palavras que dizem casa, reunidos, comunidade. E você vai descobrir como o Senhor Jesus Cristo deu essa estratégia para a sua igreja. Qual é o cerne da questão aqui? É que o povo diariamente perseverava unânime no culto público, mas partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O desafio é cumprir a grande comissão de Jesus e fazer discípulo, batizar os discípulos, ensinar os discípulos, ser corpo vivo em Fortaleza, alcançar os discípulos. Como? Nós temos aqui nesta igreja várias pessoas que insistem que a gente construa um prédio para fazermos
educação cristã. Assim como muitos pais que gostaríamos que nós construíssemos dezenas de escolas para que a educação dos seus filhos acontecesse na escola. Mas nós vamos continuar dizendo que a Bíblia diz, Deus diz, e foi assim que Ele desenhou. Os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. A escola é coadjuvante, é auxiliar. Assim como a educação bíblica cristã não vem primariamente na construção de um prédio e de uma estrutura oca e vazia, que você coloca lá uma comunidade que faz inscrições, 1.500, 2.000 pessoas, não demora 2 meses, 3 meses, nós temos 600. Já viu isso acontecendo? Eu já vi. Todos os pastores que eu encontro no Brasil estão puxando os cabelos dizendo: o que aconteceu com a escola bíblica dominical? O que aconteceu é que a escola bíblica dominical foi inventada em 1800 e pouco, na época em que o país era rural. Hoje ninguém tem tempo, nem cabeça, e nem mobilidade, e nem dinheiro para se deslocar lá do conjunto, não sei aonde, para assistir uma escola bíblica dominical lá no 7 de setembro. E nós ainda insistimos que é o único meio da igreja crescer em Cristo Jesus ou aprender alguma coisa da Bíblia. Queridos, se você não tem um exemplar da Bíblia em casa, em nome de Jesus, se você não pode comprar uma Bíblia em 1900, eu nasci. Em 2009, se você não tiver uma Bíblia em casa, com sede de ler essa palavra, em nome de Jesus, em 2009, nós vamos fazer uma relação e vamos achar homens de Deus e mulheres de Deus, cujos bens são comuns na comunidade, para suprir a necessidade e colocar uma Bíblia nas mãos de cada crente dessa igreja. Amém? Agora, pode acreditar, meu querido, nós não vamos ser pressionados para fazermos uma academia bíblica dominical para crente que não lê a Bíblia em casa e que não deixa o Espírito Santo encher o coração dele da palavra. Nós não vamos ter aqui nessa igreja um lugar onde pai e mãe, irmão, irmãozinhos, não fazem dentro da sua casa um lugar de adoração e de poder para fazermos em substituição aquilo que é a sua responsabilidade em Cristo Jesus. Nós não vamos fazer. E eu sei que o povo da IBC já sabe isso muito bem. Nós vamos insistir para que a responsabilidade seja a responsabilidade pessoal do Espírito de Deus enchendo o teu coração. Em nome de Jesus, amado, vamos derrotar o espírito do analfabetismo bíblico que o diabo colocou na nossa cabeça. A gente não lê jornal, não lê livro, a gente não lê coisa nenhuma, mas este livro nós vamos ler para a libertação da nossa vida, da nossa alma e para a libertação do povo de Fortaleza. Vamos fazer isso? Você nunca leu? Pois pegue para ler. E se você enfrentar dificuldade e dormir no meio do caminho, chame um parceiro de oração. Ligue todos os despertadores da sua casa. Chame alguém para lhe cutucar e repreender o diabo em nome de Jesus. Não que está em você, mas que está ao seu redor como um leão, tentando lhe fazer adormecer e tragar a palavra da sua mão. É uma Bíblia nas mãos de cada crente em Cristo Jesus. É o Espírito de Deus em cada crente, revelando a palavra, abrindo a palavra, ensinando a palavra e fazendo mudar o caráter e ensinando aquilo que foi prometido lá em Jeremias capítulo 31. É cada casa sendo um templo de Deus, um lugar para se repartir o pão. Celebre a ceia pela manhã, ao meio-dia, à tarde, chame o teu vizinho, teu amigo, teu irmão. Convide gente para dentro da sua casa. E leve eles para lá, para celebrarem ao redor da mesa um momento precioso de comunhão e de oração na presença de Deus.
a Igreja Batista Central de Fortaleza vai ter uma casa, templo do Espírito, lugar de oração e de adoração em cada esquina dessa cidade. Se essa prefeita conseguir tirar as barracas, as cadeiras e os barzinhos das esquinas, amém. Se ela não conseguir, nós vamos colocar em cada condomínio, em cada casa, em cada esquina dessa cidade, um núcleo, um grupo que ali vai fazer a luz de Jesus brilhar de tal forma, o poder de Deus se manifestar de tal forma, que as trevas não vão ter poder na vizinhança. Fecha bar, fecha casa de prostituição, fecha lugar de mandinga para espírito demoníaco, fecha se os crentes em Cristo Jesus tomarem posse daquele lugar, daquela propriedade e a partir das suas casas proclamarem o nome de Jesus e orarem para que os alicerces do diabo sejam então abalados pelo poder da palavra. Leia o livro de Atos. Pedro estava preso, o povo orando, o lugar treme. Eu já vi isso. Tem crente aqui que já viu isso. Eu já vi. Terreiro maldito, que não tem nada a ver com afro, com religião afro, que agora virou moda, como outras coisas viraram moda nesse país, e tem cartilha para ensinar criança, ensinar bebezinho, seja o que for. Enquanto se multiplicam os agentes que entram de casa em casa, pregando a maldição, dessa sexualidade doida, misturada com religiosidade pagã, nós estamos nos calando, fechando a Bíblia e procurando um templo para entrar e perceber se Deus está lá ou não. Pode um negócio desse? Ah, não. Essa igreja não vai dobrar o seu joelho diante de Baal. Esse pastor não pastoreia lobo, nem pastoreia gente que quer dar ponto para o diabo. Esse pastor aqui vai continuar pastoreando ovelhas de Jesus que se submetem ao Senhor e que são corajosas para dizer: Senhor, nós não podemos, mas eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Estamos aqui, Senhor. É muito fácil. Como diz o Amauri, a culpa é do governo. A culpa é da prefeita, a culpa é da polícia, a culpa é de todo mundo. A culpa é nossa. Eu quero ver essa cidade reagindo ao movimento que Deus vai fazer, dizendo assim: esse povo está virando essa cidade de cabeça para baixo, ou de cabeça para cima, porque já está de cabeça para baixo, já está. Esse povo está espalhando essa palavra. De casa em casa, de casa em casa. Amados, o ponto de partida é o cenáculo, onde tudo começou. Faça um raciocínio rápido. Você acha que no dia de Pentecoste, os discípulos e apóstolos se reuniram ali naquele lugar, e de repente Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações. E eles ficaram lá dizendo: mas Senhor, não dá não, porque a gente não tem um prédio de educação cristã. Não dá não, porque a gente não tem um seminário. Não dá não, porque a gente não tem uma livraria. Não dá não, porque a gente não tem um DVD do grupo de louvor dos apóstolos. Não dá não, porque a internet não vai chegar até lá. Você acha que Deus precisa dessas coisas para nos mandar, nos levar e nos dar a vitória? Hein? Ele está dizendo para você o seguinte: fica no cenáculo quietinho. O Espírito Santo que está em você, a palavra que está na sua mão, vai fazer com que a glória de Deus se espalhe por essa cidade. Você acredita? Eu acredito. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso da palavra de Deus, do Espírito de Deus em mim. Você só precisa disso. E aí sim, como igreja, nós vamos investir pesado nos núcleos, nas casas, nos grupos,
Nós tínhamos aqui no passado um ministério chamado Agrupe. Vocês conhecem? Conhecem? Deixou de ser um ministério. Porque Agrupe somos todos nós. Porque isso é ser igreja. Não é um departamento. É a igreja. E nós vamos nos encontrar aqui a cada domingo, a cada sábado, a cada sexta. Se o Senhor mandar, vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai ter de manhã, de tarde, de noite, não interessa. Nós vamos nos reunir aqui para celebrarmos o que Deus está fazendo no cenáculo, na vida, na casa, na família de cada um de nós. Nós vamos chegar aqui cheios do Espírito, porque levantamos as nossas mãos em casa, porque celebramos a ceia em família com os irmãos, porque nos estabelecemos ali como lugar de adoração, de ensino de vida. Os líderes serão treinados, os líderes terão investimento de ensino para que ensinem. Os líderes dos líderes serão treinados com a profundidade para que ensinem. O ensino virá a partir dos mestres que Deus tem levantado nesta igreja para que haja o quê? Palavra na mente, no coração, na ação e no repartir do dia a dia. Nada além disso. Nós não vamos inchar a cabeça de ninguém com conhecimento bíblico. Esse país está doente. Esse evangelho que nós estamos vendo por aí está adoecido por duas coisas. Pelas fantasias do poder e pela caducidade da letra. Pelo conhecimento que não gera misericórdia, nem amor, nem paixão por almas perdidas. Mas um exercício intelectual de conhecimento que não leva a lugar nenhum. Poucos dias antes de viajar, eu visitei um homem aqui, numa comunidade, num condomínio, a poucos metros aqui da entrada do Pedras. Eu não sei se eu vou acertar o nome dele. Seu Santos? Seu Santos, né, João? Eu sentei na frente daquele homem. Aquele homem estava acometido de um câncer, já provavelmente com metástase naquela altura. Aquele homem tinha poucos meses de convertido, entrou aqui nesse lugar, entregou a sua vida a Jesus. Era um homem arrogante, pedante, soberbo. Aquele homem começou a abrir a boca e eu só ouvindo. Eu fui fazer a visita e aquele homem abrindo a boca e falando do poder de Deus, de transformação no seu caráter, na sua vida. A família já não reconhecia mais aquele homem como ele era, pediu perdão à sua esposa, seu filho, voltou para casa. Um homem que parecia um coronel, um déspota, um orgulhoso. Ele estava a todo momento falando comigo e se corrigindo, dizendo, pastor, ele conversava comigo e dizia assim, ei mulher, pega ali um negócio. Aí ele dizia, não, peraí, me perdoa, isso aqui é o velho eu falando, peraí. Por favor, pega ali para a gente. Ele mal podia se movimentar. Eu vi isso. E eu estava olhando para aquele homem dizendo, quanto tempo de convertido? Talvez 4 meses, não sei. 3 meses, João. E aquele homem começou a falar das coisas profundas de Deus. E falar não só das coisas profundas de Deus, pasmem, mas ele estava dando testemunho de como a sua vida estava sendo mudada à medida da informação que ele tinha recebido em 3 meses de conversão. Há muitos de nós aqui com 30, 40, 20, 10 anos de convertido e não é capaz de absorver 1/1000 daquilo que sabe. Aquele homem com 3 meses demonstrou a sua vida transformada. Eu não tinha outra coisa que dizer senão glorificar ao Senhor, deixar os meus olhos lacrimejarem e poder orar com aquele homem em nome de Jesus. Ele faleceu esses dias, foi para a glória, está com o Senhor o recebeu. O orgulhoso Santos se tornou um santo para estar ao lado do santo.
Sabe quanto de informação aquele homem teve? Isso aqui. Mas alguém foi na casa dele, alguém o amou, alguém entrou no seu lar, entrou no seu condomínio, alguém foi lá e ele fez não só da sua casa, ele fez do seu condomínio, bem aí do outro lado, um lugar de adoração, antes de partir para a glória. Eu quero fazer um convite a vocês hoje à noite. Vou encerrar. Será que você pode, comigo, se colocar à disposição de Deus? Primeiro, para que como indivíduo você seja movido e tocado pela palavra de Deus de uma forma especial neste ano que está por vir. A começar de hoje, de amanhã. Que tal você, além de pensar em você mesmo, pedir algo novo de Deus, uma experiência nova com Ele, na presença dEle, um mover novo, você também poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você possa fazer como Lídia fez, a vendedora de púrpura. Porque quando eu digo casa aqui, eu não estou dizendo a mansão, eu estou dizendo o barraco, eu estou dizendo a casa simples do conjunto, seja onde for, a casa alugada como Paulo. Quando eu vejo as pessoas subindo a pé a Rua do Cruzeiro, interessante, às vezes são os mais simples que param para dizer: suba aqui, vamos ali. Eu conheço um irmão que tem uma caminhoneta aqui que parece um pau de arara evangélico. Pau de arara não é aquele sentido que tinha o doi-code na antiguidade. É o lugar onde leva a gente. Ele faz umas viagens aí, bota o povo em cima e traz e vai, e leva e vai. O carro colocado à disposição de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa será um posto avançado do reino de Deus aqui, neste bairro, nesse lugar, nessa esquina. Dá uma olhada nessa multidão, Senhor. Veja, Senhor, quantas casas. Toma posse, Senhor. Entra, Senhor. Transforma, Senhor. Faz com que o teu povo viva a simplicidade. Deixe o supérfluo, Senhor. Limpe a casa, deixe ela simples, amável, aconchegante, para acolher os seus e aqueles que não são seus ainda, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Faço o pedido de Lídia. Depois de ser batizada, ela, Lídia e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa, fique aqui. Já pensou um grupo pequeno na sua casa? Invadindo o quarteirão? Se multiplicando no prédio? Já pensou? E o pedido de Zaqueu? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. E aqui é o pedido de Jesus a Zaqueu, que faz para você hoje à noite: pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus quer ficar na tua casa. Você vai fazer um culto a Ele, vai perceber a presença dEle. Tem um livro rolando aí, cheio de controvérsias, chamado A Cabana. Engraçado, o camarada tem uma experiência com a Trindade, aonde? Numa cabana, numa casa, lugar simples, lugar de refeição, lugar de bate-papo, lugar de conversa, lugar de intimidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus está dizendo para você hoje à noite: desce daí de onde você está, desce, desce. Eu quero entrar na tua casa. Deixa eu fazer da tua casa o templo do Espírito. Eu já moro no teu coração. Vem. E nós vamos nos ajuntar aqui dominicalmente, tá certo? A igreja de Jesus vem cheia de fogo, de poder, de glória, de libertação, de palavra, de louvor, e se reúne aqui aos domingos para celebrar o nome do Senhor.
os grupos. E talvez nós possamos fazer desse lugar aquele lugar especial, em que as multidões também percebiam o poder de Deus na vida do povo de Deus, e se maravilhavam e se entregavam a Jesus. Amém? Eu vou terminar fazendo um apelo a você, sobre aquele texto de Marcos. Jesus está na sua casa. Amém? Você aceita? Você o convida para entrar? Ele está na sua casa. Ele está no seu grupo pequeno. Mas a palavra de Deus diz também que há um grupo de homens que pegam aquele paralítico na maca e eles vão desesperados para a casa onde Jesus está. Eles tentam entrar e não dá, porque o grupo pequeno não tem espaço, não se multiplica, é só para ficar massageando o ego, até que as lagartixas, as lagartas morram, até que o tempo passe e a gente fique mofando aí. Aqueles 4 homens tentaram entrar, não deu. Aí eles foram por cima e colocaram o homem por cima, porque o que interessava era que aqueles homens tivessem um encontro, aquele homem, aliás, tivesse um encontro pessoal com Jesus. A minha pergunta é: até quando? Até quando nós vamos perceber que o céu ainda está por vir? Que a sua casa é um tabernáculo divino, lugar de restauração, que o seu grupo é um lugar de restauração, e que Deus está dizendo: abre espaço, porque tem paralítico doente querendo entrar, e você não tem uma cadeira vazia pelo seu egoísmo. Não. Os homens estavam no cenáculo quando a igreja começou, e no mesmo dia 3.000 pessoas se entregaram a Jesus, novos. Não sabemos nem de onde vem, nem quem são direito. Não interessa, entra, traga. E nós vamos sair como aqueles 4 homens com a maca na mão, nas repartições públicas, nos trabalhos, nas escolas, nas universidades, nos estacionamentos, onde a gente for, no posto, no supermercado, não interessa. No lugar onde você pratica o seu esporte, saia com a maca, porque está cheio de gente paralítica espiritual, precisando do carinho, do amor e da restauração e do milagre da vida que só Jesus pode dar. Tem espaço? Aleluia. Tem espaço na sua casa? Tem espaço no seu grupo? Porque quando o Senhor entra, Ele leva os cativos perdidos que serão salvos com Ele, não tem jeito. Jesus vivia cercado de publicano e pecador. Se você convidou Jesus para dentro da sua casa, meu amigo, vai ser perigoso, porque vão entrar uns elementos ali que você não vai gostar muito. Você não convidou Jesus? Ele veio buscar o que você havia perdido. Ele só anda com um bando de doente atrás dele. Tá afim? Ou nós vamos brincar de clubinho de grupo pequeno? Vamos não. Não vamos não. Senhor Jesus, esse é o nosso compromisso. Essa igreja, Senhor, sempre te amou, te buscou. Os líderes dessa igreja, Senhor, sempre assumiram um compromisso contigo, custe o que custar. Custe a vida, custe o salário, custe o que for. Nós não vamos abrir mão, Senhor, da visão que o Senhor tem nos dado na sua palavra. Vamos continuar querendo ver o crescimento saudável, sadio do corpo de Cristo, da igreja. Vamos querer ver o pastoreio acontecendo, como aconteceu na vida do Senhor Santos, que está na presença do Santo, Santo, Santo. Queremos ver o amor de Jesus passando por nós e restaurando pessoas. Nós queremos isso, Senhor, e vai continuar acontecendo. Nós, enquanto pastores, vamos continuar treinando, aperfeiçoando, ajudando, afiando a ferramenta, motivando, mas não vamos abrir mão disso. Preparem-se, preparem-se. Fortaleza será invadida pelo povo que no poder do Espírito Santo vai marchar para conquistar aquilo que o diabo tomou. Deus quer de volta aqueles que são seus, e nós vamos buscá-los.
vamos trazê-los para dentro da nossa casa. Vamos abrir a nossa porta para facilitar a entrada. Vamos abrir o nosso coração e os nossos braços para recebermos essas pessoas com o amor de Jesus. Vamos crescer na graça, no conhecimento de Cristo, mas vamos também frutificar em Cristo Jesus. Amém? Curva a tua cabeça aí, meu irmão. Primeiro para dizer, estou disposto, eis-me aqui, Senhor. Eu quero a tua palavra na minha frente, Senhor, todo dia. Quero comer, provar da tua palavra todo dia, Senhor. Quero te buscar em oração, de joelhos, todo dia, Senhor. Quero te conhecer pessoalmente, individualmente, todos os dias, Senhor. Espírito Santo de Deus, ilumina meu coração, meu entendimento, Senhor. Quero te conhecer mais e mais, para ser mais parecido contigo, para fazer as coisas que o Senhor faz, para ser o teu corpo, Senhor, vivo. Agora, ore a Deus e diga, Senhor, eu dedico a minha casa, eu te convido a entrar na minha casa, nas minhas refeições, Senhor. Aqueles mantimentos que estão na minha casa, aqueles quartos da minha casa, a sala, o que eu tenho ali, Senhor, usa para a glória do teu nome. Vem, entra na minha casa, Jesus, entra. Que a minha casa seja um abrigo constante, Senhor. Que eu perceba as pessoas que estão ao meu redor precisando entrar, como aquele paralítico, Senhor. Abre os espaços, Senhor. É isso que eu quero, para a glória do teu nome. Quero ser e viver igreja para a glória do teu nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Que Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Vale de Justiça. Aleluia. Além do compromisso do povo de Deus hoje à noite, eu quero saber se alguém veio a esse lugar já convencido de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, veio para publicamente, diante da igreja de Jesus, dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém? Levanta a sua mão aí bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém lá? Aleluia, ali, do lado, aí do lado. Ei, vocês que estão aí do lado, abraça esse homem aí, em nome de Jesus. Mais alguém? Hoje à noite, o último lá atrás. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus te abençoe, querido. Aleluia, igreja. Vamos aplaudir o Senhor. O Espírito de Deus está operando aqui.